Olá, caros alunos, vamos falar hoje um pouquinho sobre dois eventos muito importantes para criar a identidade cultural da Idade Moderna e fazer uma grande mudança, uma grande ruptura em relação à cultura medieval. É o Renascimento e a Revolução Científica. O Renascimento foi um movimento artístico do século XIV até o século XVI, principalmente na pintura, na escultura, na arquitetura, que vai resgatar alguns valores antigos, da Idade Antiga, nas artes, que se perdeu no mundo medieval, propositalmente. Na Idade Medieval, o poder da igreja ali sobre as artes vai controlá-la, vai fazer com que ela abandone alguns caminhos de busca pela perfeição das imagens. Então, na Idade Antiga clássica, você tem a busca por reproduções perfeitas na pintura, na escultura, tentar recriar as coisas o mais parecido possível, mais tridimensional ali, para criar realmente a ilusão de uma cópia perfeita, mesmo as pessoas sabendo que é cópia, claro, mas os medievais tinham medo de que aquelas obras de arte gerassem idolatria. O medo da idolatria vai fazer com que você precarize a tridimensionalidade, crie-se formas mais simples, e com dois únicos objetivos. Ou gerar o medo do inferno, então você tem aquela obra, aquela pintura que mostra o terror do inferno, ou gerar o sentimento da majestade de Jesus Cristo, da divindade. Então o artista não tinha liberdade para falar sobre o que ele quer, ele tem que falar sobre um desses dois temas, porque fugindo disso ele pode gerar idolatria. Então na Idade Moderna, no Renascimento, você tenta resgatar aquela busca pela perfeição na criação artística da era clássica, mas não abandonando Deus, é claro, de forma alguma, não contrariando a igreja, que ainda tem muito poder. Vamos recriar aquelas formas antigas dentro dos temas do cristianismo. Então vamos fazer esse casamento da arte antiga com a temática medieval. Isso traz o despertar do humanismo, volta-se então a atenção para o ser humano, vai então o Renascimento um pouco na contramão do teocentrismo, Deus está no centro de tudo, só Deus pode fazer criações belas. Não, o artista ele tem uma capacidade de criar belezas, de criar encantamento, de comunicar com o sentimento das pessoas. Então você tem apego a ideias de tridimensionalidade, de perspectiva, você tem apego à anatomia que está se pesquisando do corpo. Se eu conheço a anatomia humana, fica melhor para o artista recriar corpos ali mais parecido com o real. Você tem também a inserção da matemática, o momento que o mundo está... o mundo acadêmico ele vira um grande fã da matemática, porque a matemática traz soluções muito exatas, então vamos usar a matemática na arte também, vamos fazer cálculos ali de proporção do rosto, do corpo, tamanho da cabeça em relação das pernas, para ficar o mais próximo da realidade para o artista criar aquela arte chamada de naturalista da forma mais perfeita possível. Esse movimento ele começa ali em Florença, Veneza, Roma, através dessa época de navegações, cidades que estão à frente ali de grandes navegações no Mediterrâneo. Então eles têm um contato ali com o Oriente, que vai trazer ideias artísticas, que vai fomentar esse movimento renascentista. Então o Renascimento ele vai humanizar o divino, não negá-lo. Uma invenção importante foi a invenção da imprensa. O Johannes Gutenberg, ele então é a primeira pessoa que consegue fazer impressão de livros. Isso vai tirar bastante do monopólio da igreja sobre os livros, Então o primeiro livro, inclusive, que Gutenberg, quando inventa a imprensa, ele copia a Bíblia,
e com isso vai ficar mais fácil das pessoas terem acesso à Bíblia, dentre outros livros, né? Isso faz parte também de um movimento todo de tirar o monopólio do conhecimento da igreja, né? O monopólio aqui da arte está sendo questionado pelos renascentistas. É claro, como eu falei, com muito medo ainda do poder dessa igreja, você vai sempre criar obras ligadas à igreja, né? Até porque o artista também precisa dos mecenas, né? do financiamento das obras de arte, então ele precisa também, não pode simplesmente contrariar completamente ali esses anseios da sociedade. Dentre alguns artistas que se destacam, Michelangelo. Michelangelo pintou a Capela Sistina, e na Capela Sistina ele faz essa obra muito famosa, a Criação de Adão, que acho que traz bastante do espírito do Renascimento. Percebam que nessa obra ali a intenção do autor de criar formas perfeitas no sentido do mais parecido com os corpos humanos. Você percebe ali o quanto que ele vai usar de proporções matemáticas, o quanto que ele vai usar de estudos da anatomia, e a temática é cristã. Seria Deus criando o homem. Agora, se você perceber, Deus ele está envolto ali com anjos em um formato de um cérebro. Então, mais uma vez, ali o conhecimento anatômico fazendo parte da obra de arte. Esse cérebro seria a ideia de, olha, Deus, acima de tudo, é razão, né? Deus é com uma grande razão universal ali que está criando o homem. Então, é um momento em que se olha bastante para a razão. A razão é o que faz o homem ser semelhante a Deus. Nós temos a capacidade de pensar. Se nós temos a capacidade de pensar, temos a capacidade de criar. Então, o ser humano não é totalmente ali dependente de Deus em qualquer ação sua. Um pouco da ideia do renascimento. Então, como eu disse, a ideia não é negar o divino, mas humanizar esse divino. Michelangelo também, dentre outras obras, fez a Pietà, a famosa reprodução ali de Jesus Cristo descendo da cruz, sendo segurado pela sua mãe. Davi, outro importante renascentista foi Rafael, que fez a Escola de Atenas, uma obra muito importante que remonta ali diversos personagens importantes desse momento máximo cultural ali da antiguidade, que foi em Atenas, né? Tem no centro do quadro os filósofos base de toda a filosofia, Platão e Aristóteles. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, acho que todo mundo já viu, outro artista muito importante, não só artista, inventor, um grande gênio. Então aqui algo que cresce é algo chamado antropocentrismo. Nós colocamos o homem no centro das atenções. Não que o homem é mais importante que Deus, mas o homem está no centro das atenções da vida humana, e não Deus, como o mundo medieval colocava. Tudo gira em torno de Deus, só Deus pode fazer tudo. Então o mundo medieval traz a ideia de um homem humilhado pelo pecado. É isso que é a humanidade. Um ser completamente humilhado pelo seu pecado. Ou o mundo renascentista não. O mundo renascentista vai trazer a ideia de um homem que pode construir, pode construir coisas belas, pode construir um mundo melhor, pode construir um mundo perfeito. A obra Utopia, de Thomas More,
tenta fazer isso. Como é possível criar um mundo perfeito, onde não haja tantas injustiças, desigualdades? Paralelamente, e também consequência do Renascimento, ocorre a Revolução Científica. A Revolução Científica começa principalmente no século XVII, vai ser consequência do Renascimento também, dessa busca racional por compreender o mundo, para fazer a arte, que vai levar à busca conhecimento anatômico, por exemplo. Então você tem cientistas que vão caminhar ali, trilhar a ciência por caminhos diferentes do que a igreja fazia. Principalmente vão tirar o monopólio da igreja do conhecimento. Então você na Idade Medieval, o conhecimento científico era dado pela igreja, apenas pela igreja. Você tem um pensador muito importante, São Tomás de Aquino, que é um cara que vai pegar a filosofia do grego Aristóteles, vai misturar com a Bíblia, e o pensamento de Aristóteles é bastante voltado para a metodologia científica, e com isso vai criar a ciência da Bíblia. E com isso vai trazer para outros a ideia de todo conhecimento emana da Bíblia, todo conhecimento científico. Talvez a Bíblia não seja esse objetivo da Bíblia falar sobre ciência, não seja interesse, né? Quando você fala na Bíblia, você pega a criação do mundo, você tem uma página falando sobre a criação do mundo, dá para ver que não é esse o objetivo dela, mas os medievais, principalmente na Baixa Idade Média, interpretar a Bíblia como um livro científico. Então, todo conhecimento, qualquer ciência biológica, química, humana, ela está na Bíblia. Não tem por que um cientista fazer pesquisas, fazer experimentos para poder descobrir alguma coisa, sendo que ali já estão as respostas. Então alguns cientistas vão nessa contramão, vão dizer não, é necessário utilizar a metodologia científica, é necessário buscar um problema, fazer experiências, criar hipóteses e levantar teorias a partir de tudo isso de uma forma racional, de uma forma empírica, né? Ou seja, baseando-se em coisas que eu posso perceber com os meus sentidos. É assim que eu posso conhecer mais cientificamente o mundo, conhecer melhor o mundo, conhecer as respostas para os fenômenos da natureza. E é claro que a igreja não vai gostar nada disso, vai condenar algumas pessoas que vão trazer respostas para problemas ali com essas experiências diferentes do que ela propunha, seja na astronomia, seja na física, seja na biologia, seja em qualquer área do conhecimento. Copérnico é um desses cientistas, ele vai trazer um novo paradigma para a astronomia sobre a posição da Terra. Onde está a Terra? A Terra, segundo os medievais, está no centro do universo. Por quê? Porque Deus criou o homem na Terra. Então, o lugar mais importante, ele escolheu para criar aquele à sua semelhança. Se ele escolheu a Terra para criar o ser humano, então quer dizer que a Terra está no centro do universo. É isso que acreditavam os medievais, é isso que dizia a ciência medieval. Copérnico, então, através dos seus experimentos, vai trazer uma teoria diferente desta, que era conhecida como geocentrismo, a Terra no centro, vai trazer a teoria do heliocentrismo. O Sol está no centro e a Terra ela gira em torno do Sol. Isso vai ser um escândalo muito grande. Galileu, outro importante cientista, ele não vai morrer na fogueira porque ele vai negar suas teorias, né? Quando ele vê que a coisa, que ele está sendo julgado ali, que vai para a fogueira, ele diz: Não, eu tava brincando, é mentira, eu tava errado, eu me enganei. As suas descobertas foram muito importantes, principalmente porque ele coloca a matemática no conhecimento da natureza. Então a física, como você estuda hoje, é uma física do Galileu, né? Não foi o Galileu que criou a física, Aristóteles criou a física, mas o Galileu, ele vai trazer os números e vai trazer uma precisão muito maior. Né? O Galileu dizia que o universo foi escrito numa linguagem, essa linguagem é a linguagem dos números. Ou seja, através dos números podemos entender melhor os fenômenos da natureza.
Assim se faz a física moderna que você conhece. Kepler vai trazer descobertas importantes na astronomia, na ótica, Newton, na física, na mecânica. Bom, todos esses cientistas trazendo teorias muito importantes, mas que contrariam as teorias medievais, vai levar a igreja a pegar fogo. Então eles decidem pegar pesado. E desse pegar pesado, além de jogar na fogueira ali qualquer um como bruxo que pense diferente da igreja, você cria o Index Librorum Prohibitorum. Índex dos livros proibidos. Os livros proibidos. Livros que não podem. Você vai ser amaldiçoado se você ler um desses livros. E sabe qual é interessante? Qual o livro que está no índex? A Bíblia. A Bíblia. Como assim, professor? A Bíblia? É a Bíblia. A Bíblia você não pode ler em casa. Você não pode ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia Quem lê a Bíblia é um membro do clero quando você vai na igreja. Ele lê e traz a interpretação. Você não pode. Você não conhece a língua dos anjos? Você conhece a língua dos anjos? Não conhece, então você não pode ler a Bíblia. Então você tem... Interessante que como que você, quando tem um poder muito autoritário, você cria ali proibição do pensamento, proibição das ideias, né? Nos eventos recentes do Brasil, um dos piores foi o golpe militar. A ditadura militar fez a mesma coisa para controlar as ideias das pessoas. Você criou um índex também, né? Criou o índice dos livros proibidos, livros que as pessoas não podiam. E se fosse pego com um desses livros, você poderia ser preso. Por quê? Porque eram livros ali que contrariavam ali as ideias dessa ditadura, de quem estava no poder nessa ditadura.